Em nome de Jesus. As vidas agora já estão tudo. Que Deus fale contigo sobre esse assunto tão importante, síndrome do síndrome do pânico. Ok. Jesus. Então, vamos. Nós estamos aí na terceira parte dessa matéria. É importante, nós estamos tratando, abordando sobre a síndrome do pânico, seus sintomas, tratamento, o que a gente faz, como se comporta uma pessoa. Então nós estamos abordando isso de uma forma bem tranquila, Cada dia nós estamos tratando, porque nós estamos falando sobre o assunto do momento, o assunto que mais deve ser trabalhado, porque nunca se formou tanto terapeuta. E olha que eu sou terapeuta há 37 anos, eu nem ouvia se falar tanto, tá? E não tinha o reconhecimento que hoje se tem, tá? Sobre, e também dentro desta temática eu cuidado desses cursinhos, tá bom? Gostaria para estudar, facilitações, sempre faço, sempre faço. Só para ter uma ideia, eu estou fazendo mais um curso, não é? Na faculdade, estou fazendo mais um na, de terapeuta abordagem apenas para trazer para o mundo mesmo, mas tratar com a abordagem bíblica, não com os métodos que a gente aí, que seja mais, como dizer, sem ferir ninguém, esotéricos, Vamos falar assim, não tem como. Eu não quero ficar aqui dizendo que cristais, luzes, aromas e tantas coisas vai curar você, quando quem cura é Deus, quando o seu corpo também está
que pode dar aí. Então, e existe maneiras de evitar. Como, por exemplo, dois exemplos importantes que que é evitar câncer de próstata, comer tomates, por tomate, previne câncer de próstata. As mulheres não querem ter câncer de útero, elas vão comer, no caso, melão, né? Melão. Então, uma dieta rica de melão faz com que você previna câncer uterino. Uma dieta rica em tomates faz com que o homem previna câncer de próstata. E assim a gente vai trabalhando. Outra coisa importante que uma pessoa que precisa de levantar a sua imunidade, comer abacate, porque as pessoas têm uma noção muito pequena, né? E eu gosto muito de falar que você pode abrir seus horizontes. Abra seus horizontes. Por exemplo, as pessoas têm uma mania de dizer que apenas, né, apenas a cenoura, a beterraba, né, sulfato ferroso, não, é que levanta a imunidade. Não. Mais forte que todos esses é o abacate. Mais forte que todos esses. É uma vitamina, é um copo de vitamina de abacate, mas é abacate. Não é você encher de leite e você tomar leite com um pouquinho, né, um pedacinho, fragmento de abacate nele. E não, é uma vitamina grossa de abacate. E aí você vai colocar para dentro. O abacate ele tem mais de 50%, viu? De vitaminas para suprir seu corpo do que todos os outros juntos. Se você for olhar o nível de percentual de cenoura, de beterraba, de couve, disso, daquilo, você vai ver, é 3% de um, é 5% do outro, é tantos por cento. Aí quando você chega no abacate, você vai ver, 55%, é por aí, tá? É só um adendozinho para você ter uma ideia, uma noção do que eu estou falando aqui. Então, o nosso corpo precisa se resguardar de problemas, ao mesmo tempo que ele porque se você tem uma alimentação bacana, uma alimentação rica de ferro, de fósforo, de zinco, não é? De todas as vitaminas, os sais minerais, os grãos, não é? Aí Deus já deixou a dica, né? De toda a erva do campo comerás. Interessante, né? Ele fez a erva do campo e ele colocou as águas, né? Ele separou as águas. Então ele separou a água salgada da água doce. E ele colocou tudo isso debaixo do firmamento do sol. Interessante. Aí ele vira e diz assim, de toda a erva do campo comerás. Aí o cabra vai e fica alimentando o filho com lanche do McDonald's, toma-lhe hambúrguer, toma-lhe batata frita, viu? E aquela batata frita não é uma batata frita frita original, aquela que você corta a batata em casa e você frita a batata e você põe ela para escorrer e tal, bacaninha, e você come. Essa batata é uma batata. A batata do McDonald's, meu filho, ela tem gosto de madeira ressecada. Porque é uma batata industrializada. Ela tem conservante, ela tem uma série de coisas, porque aquilo ali é comprado, porque ninguém aguentaria pagar pessoas e máquinas, manutenção de maquinário, essa coisa toda. Eu só comia uma batata na rua
que era até aqui em Rocha Miranda, aqui, tinha um rapaz que ele tinha um trailer de batata frita, né? Batata com calabresa, batata com camarão, batata com uma série de coisas, batata com churrasco. E era tudo feito ali, a gente via pegar batata, aqueles sacos de 60 quilos de batata do Ceasa, e tinha ali duas meninas e a máquina, e eles ficavam ali, ó, vapt, 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 fazendo, enchendo baldes de 28 litros de batata. Depois lavava, olha, água à vontade, lavava aquelas batatas todas. E aí ali colocava naqueles tachos imensos para fritar. Então a batata tinha gosto de batata. Vai no McDonald's, no Bob's, em qualquer lugar, Habib's, a batata não tem gosto de batata. Tá? Então fica alimentando teu filho com porcaria, tá bom? Óleos que já tá para lá de preto, riquíssimos em colesterol, mas o colesterol ruim, tá bom? Porque fritura tem que ser em óleo. O óleo já é uma porcaria, que o certo é cozinhar com banha de porco. Quem é antigo como eu, e foi criado com banha de porco, sabe muito bem que banha de porco não é óleo de soja. Banha de porco é gordura natural. Só que você compra 1 quilo de banha de porco, que custa, vamos botar aí, que 1 quilo de banha de porco custe na média 13, porque aqui em casa eu uso, 2 quilos por mês, né, para fazer a nossa comida. Infelizmente, para você fritar, para fazer fritura, você gastaria quase 1 quilo para você encher um tanto, porque derreter, para fazer um tanto, né? Uma médiazinha, aí 5 centímetros, numa caçarola para fritar, você teria que derreter praticamente 40%, 50% de 1 quilo. Olha que coisa triste, lamentável. Então, seria difícil. E você vê que uma garrafa de 800 ml, parece que é 700, 800 ml, de óleo de soja, aí o mais chulé possível, né, que contém muito colesterol, né, aumenta bastante o colesterol, né, ruim, não é o bom não, ruim. O bom é na banha de porco. Então, esse infeliz desse óleo, ele está custando uma garrafa aí brincando R$ 10, R$ 11. Enquanto que 1 quilo de banha de porco, 1 quilo de banha de porco, 12 a 13 reais. Viu? Então, pega a visão para você comer uma comida saudável. Tá? Fui criado muito tempo sem geladeira, né? Sem geladeira, fazendo comida no fogão de lenha. Paz do Senhor, pastor Tomás, seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor. Né? Aí, missionária Tânia também, né? Estão aí juntos na sala comigo. E a gente aqui, curados para curar, né? Esse é o nosso objetivo central aqui, né? Glória a Deus. Então, olha bem a situação. Nós precisamos cuidar do corpo para não ter que depois cuidar da alma. Claro, entenda bem, você precisa cuidar da sua alma. João, escrevendo a Gaio, a um presbítero da igreja, ele escreve assim, 2 João, não é? Versículo de número 2. Ele fala assim: eu quero que você vá bem em
todas as coisas e que você tenha saúde, assim como é próspera, é saudável a sua alma. Bom, o que eu entendo com isso? É que ele está dizendo que, paralelamente, e eu tenho dito isso direto, e quem está me acompanhando aí direto nas lives tem visto que eu tenho repetido isso praticamente em todas as lives. Se a alma está bem, o corpo vai estar bem. Bom, quando é que a pressão sobe? Não é porque você apenas comeu sal demais. Pode ter certeza que existe um desequilíbrio emocional aí. Pode ter certeza que a sua alma não vai bem. Aí, de repente, você vai perceber que existe aí uma tristeza, existe aí alguma coisa que está afetando, né, sua alma. Interessante que tem uma frase latina que ela diz mente sano in corpore sano. Essa frase ela é de cunho latino, mas ela é pronunciada mais pelos italianos. Mente sanos in corpore sano. Né? Mas, ou seja, mente são, alma são, espírito são, corpo são. Então, cuide da sua alma, mas cuide também do seu corpo. Há muita gente por aí que está pegando, não, a Bíblia diz, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmão. Então, você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que vigiar, você tem que fazer tudo aquilo que a Bíblia está dizendo, para que você tenha a sua alma saudável. Porém, você tem que conservar íntegro, porque a mesma Bíblia que diz uma coisa diz outra. Olha só, a Bíblia ela se completa a si mesma. É o único livro que a si mesmo se explica. Quem estudar hermenêutica sagrada, quem estudar exegese bíblica, quem estudar a arte da homilética, que é a arte de pregar, vai entender que a Bíblia ela a si mesmo se explica. Então, quando você pegar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, você vai ver Paulo escrever assim, que você apresente o seu espírito, alma e corpo totalmente irrepreensível para o dia de Cristo. Meu irmão, então não vem para cá com conversinha que Deus só está olhando para o espírito e para a alma, que o corpo não interessa. Romanos 12, versículo 1, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Aí Paulo nem cita alma nem espírito aí, ele está citando o corpo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Já estou logo trazendo a linguagem original, não é culto racional. Não tem nada de racional aqui, é culto espiritual. Então, antes de qualquer coisa, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, porque você vai ter que apresentar. Esse corpo vai ser revestido de glória, irmão. Essa alma vai comparecer diante de Deus. Esse espírito também. Lembra que Salomão disse? O espírito volta para Deus que o deu. O corpo vai para o pó. Isso quando
na nossa morte. Porém, e se você não morrer e Jesus arrebatar a igreja? Hã? Vai ter que estar tudo bacana. Primeiro para você ouvir o som da trombeta, porque só salvo vai ouvir. Salvo ouvirá. Uma vez que o salvo ouvir, este corpo será transformado. Ó, num momento, num abrir e fechar de olhos. E nós seremos levados para a glória. E vai ser aí, olha, corpo, alma e espírito. Perdão. Tudo isso vai estar lá. Você vai se lembrar de tudo que você fez? Claro, você vai estar diante do juízo. Ah? Primeiro tribunal, o tribunal de quem? Para crentes. Então entenda que o primeiro a ser julgado na história vai ser quem? Os salvos. Tribunal de Cristo. Que vai acontecer nos ares. Tribunal primeiro, boda do cordeiro depois, irmão. Ninguém vai entrar na festa sem primeiro passar na aferição da medida, não. Por isso que existe o livro das obras. Por isso que Jesus disse que tudo que a gente fala, né, cuidado com o que você fala. Tá? Porque nós vamos ser julgados também por aquilo que falamos. Tudo que você fala é para edificação, porque Paulo escreveu 1 Coríntios 14, né? Porque 1 Coríntios capítulo 12 ele fala dos dons espirituais. No 13, no 12 e no 14. Aí o 13 está no meio. O 13 é o aferidor. Tá? O 13 está no meio porque ele é o aferidor dos dons. Tá? Dom só serve, na verdade, para edificar, como o 14 fala, né? Que para falar em língua, só se for para edificação, se não, olha, fala baixinho. Porque quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Veja bem, aí ele diz que a profecia ela tem 3 funções. Ou ela exorta, ou ela consola, ou ela edifica. Constrói. Mas ele disse a regra fundamental. Ele disse, olha, se não tiver amor, que é o capítulo 13, que é o capítulo do amor, que é a balança dos dons, e é o fruto do Espírito, tá? Porque quem ama é longânimo, quem ama tem paz, quem ama tem alegria, quem ama é paciente, quem ama, o fruto do Espírito é amor. É como se fosse uma laranja com 9 sementes dentro. Mas é uma laranja. Tanto que está no singular. O fruto do Espírito. Não está os frutos diferentes. Se você for olhar 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver os dons do Espírito. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, profecia, dons de curar. E aí você vai, os dons. Porque aí Paulo diz, cada um tem diferentes dons. Para quê? Para que todos esses dons façam a construção, a edificação do corpo de Cristo, para a unidade do Espírito, já estou falando já do capítulo 4 de Efésios, para a unidade do corpo, para crescimento do corpo em amor. Eita Deus! Lindo é quando Paulo fala
No capítulo 14, já estou voltando lá. Pensamento está aqui. Ó, capítulo 12, ele fala os dons do Espírito. Capítulo 13, ele diz, não adianta profetizar sem amor. É como metal que está bom, fazendo só barulho. É só barulho. Já reparou que existem pessoas que abrem a boca e é só barulho? Barulho sem conteúdo? Veja a diferença entre uma lata vazia rolando e uma lata cheia. Ela não rola. Ela não rola. Aí o capítulo 14, 1 Coríntios, ele diz assim: o dom é para edificação do corpo de Cristo. Então, querido, não é para exibir, não é para cobrar cachê, tá? Aí eu vou lá para Mateus 10, versículo 8, a parte final. Depois que Jesus diz assim: ressuscite mortos, cure enfermos, limpe leprosos, expulse demônios. Aí ele vira, termina o versículo assim, ó: de graça recebeste, de graça dai. É por isso que eu nunca cobrei para pregar em lugar nenhum e não vou cobrar. Não é meu? O que eu tenho? Paulo falou e a rapaziada aí que está enriquecendo, está podre de rico já, comprando coberturas milionárias, às custas de igreja, às custas de pregação, às custas de bobo mesmo. Deixa eu falar logo a expressão exata. É às custas de bobo. Porque só quem paga é idiota, porque está jogando o dinheiro da igreja no lixo. É por isso que, quando se fala em missões na igreja, isso nas igrejas que se fala em missões, quase todas, vamos botar aí 95% das igrejas que me convidaram para pregar em evento missionário, nunca mais me convidou. Eita, pai. Paulo diz para os coríntios que toda a nossa capacidade, toda ela, de falar, de pregar, de ensinar, de ministrar, de curar, tudo pertence a Deus. Tudo vem de Deus. Sabe o que está em 1 Crônicas, capítulo 29? Sabe o que Davi diz? Eu gosto desse texto por inteiro, porque Davi, ele está separando o ouro dele, prata, ele está separando a riqueza dele, uma parte volumosa da riqueza dele, para a construção do templo. E aí ele diz assim: Deus, tua é a glória, tua é a honra, teu é o poder, teu é o domínio, tua é a riqueza. Ai. Aí ele chega ao ponto de dizer assim, ó: tudo vem de ti e é das tuas mãos que nós te devolvemos. Compreendeu? Pegou a visão? Entendeu que o homem não é nada? Nada. E até o dízimo, a oferta, o louvor que sai da boca, a pregação, nada que nós oferecemos. Aí eu preciso ser muito abrangente nisso aqui e muito contundente no que eu estou falando. Tudo que a gente oferece para Deus e tudo que nós temos veio de Deus e volta para Deus. Se o teu carro, que veio de Deus, não glorifica a Deus,
ele glorifica o diabo. Por quê? Porque Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ih, pastor, agora azedou o negócio, ficou estreito. Mas é isso aí mesmo. Segura aí, filho. Segura que é com força mesmo. Se tudo que você possui não glorifica a Deus, glorifica o diabo. Porque Davi diz que tudo vem de Deus e volta para Deus. O Salmo 103, ele é lindo porque ele começa logo dizendo o quê? Já começa como? Tributai a Deus. Devolva para Deus a glória. Tribute a Deus. Exalte a Deus. Porque nós não somos nada. E a missionária Tânia colocou aqui o que Paulo fala para os romanos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória a ele! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Formidável! Infelizmente, não é todo mundo que come um rolo desse, não. E aí nós vamos ver pessoas dentro da igreja ficando neuróticas, psicóticas, pessoas com medo. Quanta gente esvaziou os templos por causa de pandemia. Ainda tem gente, eu vejo, já foi liberada a máscara aí na rua, bota aí, 98% das pessoas que estão na rua, elas estão sem máscara, e essa coisa toda, e você vê pessoas ainda usando máscara, quase que tapando a testa. O que é isso? Síndrome do pânico. Pessoas doentes na alma. E aí eu não posso entender. Eu sei que crente é ser humano e não venha me refutar nisso, não. Eu sei que crente é ser humano. Só que nós temos que entender o que está escrito em Hebreus 10, versículo 38. Eu só cito Bíblia aqui. Hebreus 10, 38. Rebeca mandou aqui, ó, palavra forte. É isso mesmo. Hebreus 10, 38 diz assim: ora, nós vivemos pela fé. E aquele que não vive da fé, Deus não tem prazer nele. Aí o verso 39 diz que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Porque a Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. O meu justo, isso é Deus dizendo, isso é Deus gritando no céu. O meu justo não vive de diagnóstico de homens. O meu justo não vive porque o ministro da Saúde disse. O meu justo não vive porque o governador falou. O meu justo não vive porque o prefeito disse. O meu justo viverá da fé. E o que é fé, pastor? Hebreus 11, 1. Fé é certeza, convicção daquilo que não se vê. E é prova daquilo que a gente espera. Eu não vi até hoje uma bactéria passando por mim. É microscópica. Mas ela também não entrou em mim. Aí é fé.
Aí eu tenho que dizer o que Jesus falou. Jesus disse para Judas assim: porque você viu, você creu, mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Ele estava falando de mim e de você. Porque nenhum de nós vimos o lado furado, o lado direito que foi furado pela lança. Nenhum de nós viu a marca dos cravos. Nenhum de nós foi a Jerusalém. Eu estou falando de mim e da grande maioria que não teve prazer ainda de pisar lá na Terra Santa, nossa terra, né? A nossa terra original. Nós não somos brasileiros, não. Nós somos de Jerusalém. Tá bom? Nós... Tomé mesmo, pastor. Tomé abriu o bocão para dizer que se ele não visse as marcas, ele não ia crer. Olha que loucura. Não é assim que estão os crentes de hoje, e até pior? É isso ou não é? É uma realidade isso? Por que tem crente surtando, irmãos? Por que tem crente endemoniado dentro da igreja, dos templos? Não se espanta, não. Eu fui pregar em Minas Gerais, num templo sede de uma igreja. Essa igreja é sede em toda aquela cidade de Minas. De um grande amigo meu. Eu preguei os 4 dias de aniversário daquela igreja. 81 anos aquela igreja fez, eu preguei os 4 dias de festa. Aliás, foram 13 dias de festa. Eu preguei sábado, preguei domingo pela manhã, preguei domingo à noite e preguei na terça-feira à noite. Todas as congregações foram convocadas, todo mundo estava lá e aquela coisa toda. Irmão, entenda só, eu preguei mensagens de Deus. Eu ficava orando e eu passei muito tempo jejuando e tudo. E para chegar lá e transmitir boca de Deus para a igreja, porque eu não sou, já que eu não cobro, viu? A única coisa que eu cobro da igreja é jejum e oração pela minha vida. E o pastor fica à vontade para semear na minha vida, no meu ministério, porque eu também como arroz com feijão e tá caro. Né? Eu tenho que fazer manutenção no meu carro, tenho que ficar orando para Jesus não deixar ele quebrar, porque eu não tenho dinheiro para ficar consertando o carro. Né? E por aí vai. Então, preste atenção numa coisa. A igreja semeou na minha vida, com força mesmo. Com força. E eu fiquei até emocionado. Mas eu volto aqui para dizer para vocês o que aconteceu lá na segunda noite que eu preguei. Aliás, na segunda mensagem. Preguei sábado à noite. Estava quase, vamos dizer, quase lotada a igreja. Muita gente assim meio, né? Porque eu sei porque eu fui criado na roça, eu sei como é que o povo é. E eu já tive uma igreja em Minas, eu sei como é que é. Né? E o meu pai era mineiro e eu fui criado, né, no ritmo de Minas. Eu estive muito em Minas, em fazenda de primos, né, de tios e essa coisa toda. Então eu sei o comportamento de mineiro. Mineiro é ressabriado, mineiro é desconfiado, mineiro não engole qualquer coisa, eles ficam te olhando meio assim, mas também depois o povo para grudar na pessoa quando gosta. Depois da mensagem, o que eu ganhei de abraço, de beijo, e o que teve de gente que quis tirar foto comigo foi uma loucura. Tá bom? Tanto que a esposa do pastor foi até, que eu estava hospedado na casa do pastor, e a esposa do pastor foi na frente para adiantar a janta, porque
Eu demorei mesmo, e o pastor foi embora também, e falou, ó, eu te espero lá. E aí, segura só, preguei domingo de manhã. Igreja lotada, gente do lado de fora. Preguei domingo à noite, a praça que é na frente da igreja, a praça da cidade, lotada. Você não sabe o que aconteceu. Eu vou dizer para você aqui. Deus me revelou. Na primeira noite, Deus me revelou que o pastor estava enfermo e era a vesícula dele, só que Deus não me falou, e eu coloquei a mão em cima da vesícula, no meio da mensagem. Eu fui lá nele, coloquei a mão na vesícula dele e abri o verbo, o que Deus me falou. Estava no hospital e ele tinha pedido alta para poder estar no culto, para me receber essa cobertura, porque ele ia operar a vesícula. O médico disse, antes mesmo de chegar em casa, tu vai entrar em crise e vai voltar para cá. Irmão, escuta bem. Deus não faz nada errado. Tá? Ele estava lá, tomou remédio para as dores, aquela coisa toda, e ficou lá, durinho lá. E no meio da mensagem, a minha mão começou a pegar fogo. Minha mão esquerda. Eu fui na direção dele, porque ele estava no meu lado esquerdo. Eu fui na direção dele, coloquei a mão em cima da vesícula dele. E comecei a dizer o que toda a igreja sabia, menos eu. Foi aí, é como eu digo para você. Quando o mineiro sabe que você está falando a verdade, você se torna amado. Para ter ideia, se eu tenho mais de 200 pessoas no meu Facebook, ou mais de 100, uma coisa assim, eu nem sei ao certo, queridos, pode contar que uns 50 é tudo de lá. Tudo de lá. O que, olha, foi uma loucura, todo mundo me pedindo, pastor, me adiciona lá, eu vou, me adiciona lá, e aquela loucura toda, pessoas me pedindo usar, pessoas me pedindo aconselhamento, pessoas me pedindo. Foi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Uma coisa que só Deus explica. Porque amor não se explica. Por isso que João escreveu, o apóstolo do amor, ele escreveu que filhinhos, não ameis por palavras, mas por obras e em verdade. Amor, queridos, não são palavras. Não fica de blá, 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 não. Tá? Ame de verdade. E aí, deixa eu dizer a você que eu expulsei demônio. Primeiro, Jesus me revelou, me deu uma palavra profética. E eu fui lá, coloquei a mão, e ele fechou os olhos, ficou vermelho e recebeu de Deus cura. Olha, os médicos falaram, mas eu sou o Senhor. Foi eu que te gerei, foi eu que te vi, antes que te fosse formado no ventre, foi eu que te escolhi, eu te vi, eu te formei, eu te dei o teu nome, eu te chamei, tu é meu, e por aí foi. E não importa o que disseram, estou tocando em ti agora. Pronto, a igreja desabou. Irmãos, ele não sentiu mais dor e não tomou mais remédio para dor. Ele começou a falar em língua, ele foi renovado na hora. Aí ficou aquela, será que o pastor contou para ele? Que nada, irmão, não deu nem tempo. Eu cheguei lá já na hora de trocar de roupa e ir para o culto. Tá bom? Tá bom para você?
Terceira mensagem, domingo à noite, eu desci do púlpito e chamei o povo, fiz um desafio, chamei o povo para frente, irmãos. E lá não tem esse costume, não. Mas veio um batalhão de gente para frente. Crente, perdido, desviado, tudo veio para frente. Até o obreiro. E para surpresa sua, eu virei para minha esposa assim e falei assim, ó, bota a mão na cabeça dela, uma senhora idosa. Quando botou a mão na cabeça, ela, pum, já foi caindo na hora. Aí eu falei, fica tranquila, deixa ela, vem cá, bota a mão na cabeça daquela ali. Quando colocou a mão, pá, endemoniado, irmão. Duas velhas. Tá ligado? Eu pergunto, tem pastor endemoniado também? É, a minha esposa tá mandando aqui, ó, foi lindo, maravilhoso o agir de Deus naqueles dias. E olha, foi mesmo. Foi tremendo. O pastor ficou maravilhado, irmãos, houve um renovo naquela igreja. Houve, olha, pessoas mandavam mensagem para mim dizendo: a minha vida foi restaurada, eu estava com vontade já de largar tudo e tal. Mas olha, pastor, se eu tenho que voltar a ficar aqui um mês direto aqui, pregando direto e tal, desse jeito. Para vocês terem uma ideia, que na hora que eu fui me despedir para ir embora, na casa do pastor, depois que nós oramos, que a gente foi abraçar para ir embora, o pastor começou a chorar. A sua esposa. Ele ficou tão impactado que ele falou, poxa, você tem que ir embora mesmo? Eu nunca tinha ouvido aquilo de pastor, irmão. De pastor presidente de igreja. Ele me perguntou se eu tinha que ir embora mesmo. Se eu não podia ficar. Ele queria que eu ficasse lá. Meu Deus do céu. Que coisa, hein, irmãos? Coisa que eu sinto falta. De gente assim. Ainda bem que eu tenho o pastor Tomás. Ainda bem que eu tenho o pastor Agiz Zidim. Ainda bem que eu tenho o pastor Elias Freitas da Silva. Ainda bem que eu tenho o pastor Osmani Curado Mateus. Tá vendo que eu conto no dedo das pessoas? Os pastores. Eu conto no dedo. E não dá em 10 dedos, não. Tá? Se der 5 dedos, já, ó, só aqui eu falei 4. Tá? O quinto, tá? Passou, é o pastor Jairo dos Anjos, jubilado, aquela coisa toda. Tá bom, irmãos? É triste. Pastor Tomás está lá dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É isso que muitas pessoas estão sedentas, ávidas. Elas estão com fome. Viu? Aquela música que a Fernanda Brum canta. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Irmãos, isso é uma realidade na vida de muita gente. Gente que está dentro da igreja. Eu não estou falando de gente que está na rua, não. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja, morrendo de sede, morrendo de fome. Eu quero, antes de fechar essa live, dizer que só um adendo para poder você não dizer assim, poxa, o pastor não falou da síndrome do pânico. Eu estou falando que você precisa curar, alimentar seu corpo, alimentar seu espírito com a palavra de Deus, alimentar sua alma de coisas lindas. Ontem eu falei e vou repetir agora. Procure cuidar da sua saúde. Procure ver paisagens, um jardim florido. Difícil ver hoje, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Né? Parece que a gente só vê barricada, fuzil, a gente só vê porcaria. Né?
mas está difícil ver alguma coisa bonita, né? Um céu de anil. Está difícil ver. Mas quando você puder, ainda que de metrô, pega o metrô, salta lá em Copacabana, vai dar uma olhada no mar, né? Se você puder, num horário legal, pega a Avenida Brasil, pega a Transatlântica, a Transolímpica, né? Transolímpica. Você pega ali, vai dar lá no Recreio, dá lá na Barra da Tijuca e dá lá no Recreio. Vai, irmão. Vai dar uma... Ou então, pastor, tá meio brabo. Se tiver condição, pega um Uber. Se não tiver condição, pega o metrô, salta lá na Barra da Tijuca, faz a integração, salta na Barra. Vai lá ver o Oceano Atlântico. Vai lá, leva a sua família, senta lá no calçadão e olha as estrelas, né, de preferência assim com um céu bonito, estrelado, com uma lua bem cheia, tal. Procure, leve seus filhos para ver alguma coisa bonita, para ver o Jardim Botânico, conhecer o Jardim Botânico. Eu nem sei se aquilo lá ainda é como no tempo que eu era criança, na época de escola, né, que a gente fazia essas excursões maravilhosas, né, em coisas assim, né? Então a gente, foi quando eu conheci a sequoia, né, a árvore mais larga, né, e por aí vai, o cedro, a palmeira, diversos tipos de palmeira, né, e a gente aprendeu tanta coisa ali. Então, vai ter contato com a natureza, vai no parque da cidade, né, que eu nem sei se ainda está da forma que está, porque a Quinta da Boa Vista, que já foi, né, uma coisa linda, meu Deus do céu, cheio de cracudo, uma coisa horrível e tal, por aí vai. Então, para você não sofrer crise de ansiedade que leva você a transtornos psicológicos como a síndrome do pânico, tá? Faça uma boa alimentação, faça, né, aí, dá uma caminhada, ainda que seja na sua rua, desça, vá até na pracinha, volta e tal, vai até o final da sua rua, isso, né, num horário tranquilo e tal. Procura fazer isso. Mas olha, mas uma coisa que eu aprendi, eu vou passar agora para vocês e fechar essa live. Eu aprendi com a melhor médica que eu conheci na vida e que eu aprendi muito com ela, tá? Muito, muito abençoada essa mulher. Deus recolheu, ela era tão boa que Deus recolheu ela para si. Então, presta atenção numa coisa. Um dia ela falou comigo, porque o cardiologista tinha falado comigo que eu tinha que caminhar e essa coisa toda e tal. E aí um dia ela falou, eu comecei a caminhar. Só que não alterou em nada a minha pressão, não descia a minha pressão e tal. E aí ela virou para mim e falou comigo, pastor, mas como é que o senhor está caminhando? Como é que é a caminhada que o senhor dá? O senhor leva o celular? Leva. Está errado. O senhor sai, o senhor fica pensando no membro que faltou no culto no dia anterior? E aí eu, Aí ela, o senhor fica pensando nas contas que tem que pagar? O senhor fica pensando no dinheiro que precisa entrar e não entrou ainda? O senhor fica pensando nos problemas, nas lutas? Irmãos, eu sei, você pode até dizer, pastor, mas é difícil não pensar. Sim. Do mesmo jeito que nós temos que, na hora da refeição, na hora da oração, na hora do culto, na hora de uma caminhada, nós precisamos nos desligar de tudo aqui que diz respeito a essa terra, a esse mundo, e nos ligar no céu. Pensar nas belezas e grandezas
que nós vamos receber, porque é promessa de Deus para nós. Quando sair, se levar um Bluetoothzinho no ouvido, mas coloque um louvor, irmão. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Se você for caminhar ouvindo esse tipo de louvor, a tua adrenalina vai descer e a caminhada vai ser curadora para você. Quer ver culto curador? É quando a gente entra no culto, desliga o celular lá fora, entra no culto, senta, tá? Se for próximo de casa, nem leva celular. Faz igual eu. Porque misericórdia. Vai tocar cobrança na hora do culto? Sangue de Jesus tem poder. Então, peraí. Vai para o culto. Lá fora, se for preciso, for distante da sua casa, desliga o celular. E deixa logo um recadozinho na caixa postal, dizendo: estou cultuando a Deus. Me ligue quando eu estiver disponível. Infelizmente não é isso que a maioria está fazendo. Eu estou vendo gente respondendo zap, é na hora da mensagem. Sangue de Jesus tem poder. Horrível. Você precisa cultuar Deus, se ligar no céu, entra no culto, desligue-se da terra, se liga em Deus, vai para o trono, entra na sala do trono, atravessa o santuário, entra na sala do trono e você vai achar graça, como o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10. Com ousadia, entra no Santo dos Santos, a fim de achar graça em tempo oportuno. Faça isso e o Deus de paz será contigo. E aí, para encerrar a live, vamos lá. O céu não está em crise. Deus não está em crise. Deus continua no controle da minha e da sua vida e do mundo inteiro. Deus abençoou você com filhos, mas que são heranças dele. Deus te deu uma família que ele construiu para você. Entenda, Deus te deu dons que são ferramentas para você usar para a edificação do corpo de Cristo, para a construção de vidas. Deus te chamou para ser vencedor, campeão, mais que vencedor. Deus te abençoe muitíssimo. E não se esqueça não, pega lá, vai lá no YouTube, porque essa mensagem vai lá para o YouTube, para o meu canal. Entra lá, deixa lá, ó, o teu joinha e chama pessoas, manda zap para as pessoas com essa mensagem, manda ela, compartilha com o maior número que você puder, tá bom? Chama eles para dar audiência para nossa live e não se esqueça, peça, ó, de 8 foi para 14, me parece que já chegou a 26. Tá indo aí, tá subindo, viu? As assinaturas. Ó, eu preciso de passar de 50. Vem comigo, me ajuda a passar de 50 para que eu possa transmitir simultaneamente Facebook, YouTube,
E a gente vai quebrar tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos curar o maior número possível para a glória de Deus. Shalom Adonai.